Sua característica mais marcante foi porta-voz de Moisés. Sua conquista, primeiro sumo sacerdote. Viveu de 1500 anos a 1400 anos a.C. Seu nome era Arão, o que significa desconhecido. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. A nação de Israel deixa o Egito como uma massa de 2 milhões de pessoas divididas em 12 tribos, mas sem estrutura organizacional ou religiosa unificada. Deus leva o povo até o Monte Sinai, onde usa a liderança de Moisés para organizar os homens em um exército de guerra. Além disso, é lá que ele dá a Moisés as instruções exatas quanto ao principal lugar de adoração, o tabernáculo, e fornece os detalhes sobre a regulamentação dos sacrifícios e das festas que devem ser observados. Um sumo sacerdote, um sacerdócio formal, um grupo de obreiros do tabernáculo também precisam ser estabelecidos. Tudo isso deve ser feito antes de as tropas se dirigirem à terra prometida. Assim como Deus escolheu Moisés para líder, também elegeu seu irmão Arão para primeiro sumo sacerdote. Arão nasceu sob a escravidão egípcia. Seu pai, Arão, era da tribo de Levi e sua mãe se chamava Joquebede. Arão tinha uma irmã mais velha, Miriam, e um irmão de 3 anos chamado Moisés. Quando estava com 83 anos, Deus o chamou para ser o porta-voz de Moisés. Juntos, eles e Moisés resistiram ao faraó e testemunharam a libertação de Israel do Egito. Ele era um dos 2 homens que apoiaram os braços de Moisés enquanto ele segurava o cajado de Deus e obtinha vitórias militares sobre o exército dos amalequitas. Quando eles chegaram ao Monte Sinai, Deus deu a Moisés os detalhes das vestes e da função do sacerdócio. Após a construção do tabernáculo, Moisés consagrou Arão e seus filhos aos ofícios do sacerdócio. O Senhor escolheu Arão para ser o primeiro sumo sacerdote. Ele e seu irmão suportaram incontáveis ataques verbais durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Arão pecou junto com seu irmão em Meribá, e como Moisés não teve permissão para entrar na terra prometida, pouco antes da morte de Arão, no Monte Ur, nas fronteiras de Edom, o sumo sacerdócio foi passado para seus filhos Eleazar. Arão, seus filhos e os que vieram após eles eram responsáveis por supervisionar as várias funções do sistema de sacrifícios religiosos de Israel. Por causa do treinamento e da educação na lei de Deus, eles se tornaram notáveis professores do povo. Tinha de fazer um sacrifício anual pelos pecados do povo no dia da expiação. Arão representava e servia como mediador do povo perante o Altíssimo. O papel de Arão e de seus filhos como sacerdotes eram remover toda forma de impureza do meio do povo, determinar se animais estavam limpos ou imundos para o sacrifício, fazer a purificação das mulheres após o parto e das pessoas curadas de lepras e das que tinham fluxos ou secreções, proibir relações no casamento, presidir o dia do sábado e as festas anuais, assim como os assuntos de terras, dízimos, bênçãos e maldições e votos. O sumo sacerdote deveria usar uma vestimenta especial projetada por Deus para a glória e ornamento. Era uma veste exclusiva para o ofício de sumo sacerdote e tinha de ser usada pelos sucessores de Arão.
Arão era um homem perdido na sombra de um dos maiores personagens bíblicos de todos os tempos. Embora fosse um líder no Êxodo e tivesse ficado lado a lado com Moisés contra a rebelião do povo muitas vezes, Arão nunca pareceu principal ou essencial. Seus maiores momentos foram como seguidor. Ademais, de forma trágica, nas 2 ocasiões em que esteve sozinho como líder, ele se mostrou um homem fraco. Não muito depois de Arão e Moisés terem levado o povo ao Monte Sinai, Deus chamou Moisés para encontrá-lo sozinho no alto do monte. Arão foi deixado no comando, enquanto Moisés passou os 40 dias seguintes recebendo os 10 mandamentos e o restante das leis, sob as quais os israelitas viveriam pelos 1400 anos. O povo ficou nervoso com a longa ausência de Moisés e exigiu que Arão fizesse um bezerro de ouro em substituição ao Deus de Moisés. Sem se opor, Arão concordou com o desejo do povo e até anunciou que no dia seguinte haveria uma festa de adoração a Deus. O Senhor alertou Moisés do que estava acontecendo. Quando Arão foi confrontado, ele não só culpou as tendências maléficas do povo, como também deu a sua versão de como o bezerro de ouro surgiu. Arão seguiu os passos de muitos outros líderes, que primeiro descobriram como o povo estava comportando-se e depois correram na frente para se livrar da culpa. Infelizmente, as convicções de Arão eram formadas pelas convicções do povo. Os filhos de Israel deixaram Sinai após receberem as leis. Quando estavam viajando para a terra prometida, os irmãos de Moisés tomaram a liderança e, para disfarçar o real motivo dessa atitude, disseram que agiram assim por se oporem ao casamento de Moisés com uma etíope. Deus interferiu e confrontou os dois. Miriam ficou leprosa e Arão foi fortemente repreendido. Outra vez, a fraqueza do caráter de Arão foi exposta. Arão era forte quando se colocava ao lado de Moisés, mas agia totalmente diferente quando estava sozinho. Faça uma avaliação sincera de seus pontos fortes e fracos. Procure pessoas que possam ajudá-lo a evitar situações com as quais você não pode lidar sozinho. Deus quer que você tenha vitória, e isso quase sempre acontece com a ajuda de outros. Arão decepcionou o Senhor e Moisés várias vezes, mas mesmo assim, Deus o usou de forma relevante. Você também pode se sentir um fracasso por alguma coisa que tenha ou não tenha feito. A vida de Arão é a garantia de que a misericórdia e a graça divina podem levantar e colocar você de volta no caminho do serviço útil. Aprenda com seus erros e peça sabedoria a Deus. Ele está pronto a ajudar se você estiver disposto a responder ao seu amor, o perdão e sua liderança. Arão era um líder fraco. Ele não quis posicionar-se quando ao pedido maldoso do povo para fazer um bezerro de ouro. Sem convicções fortes, Arão cedeu ao desejo profano dos israelitas. Você tem um nível de liderança, seja como progenitor ou como alguém que deseja ser exemplo para os outros. Estabeleça suas convicções bíblicas e as sustente quando pedirem a você que faça um bezerro de ouro. Arão e sua irmã Miriam estavam com inveja da liderança de Moisés. Eles queriam a sua posição de autoridade e por isso murmuraram. Talvez você também deseje o papel de liderança de outra pessoa. Se o seu motivo for orgulho, inveja ou poder, então você está agindo como Arão e Miriam. A obediência começa quando se é um seguidor fiel. Ore por seus líderes e peça a Deus que lhe revele maneiras de demonstrar o seu apoio a eles. A inveja não agrada a Deus e destrói um relacionamento. Seja sincero e seja verdadeiro. E lembre-se, é melhor obedecer do que sacrificar.
Esse foi o vídeo de hoje da nossa série de 50 personagens que mudaram a história. Eu espero que vocês tenham muito gostado. Se você gostou, deixe o seu curtir, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e seja abençoado em nome de Jesus.